Fala galera, tudo bem? Estamos aqui no ar, programa Conexão Brasil, mais uma vez, mais uma segunda-feira, tá pessoal? Hoje teremos muita coisa bacana, teremos direito, área da saúde, teremos nutricionista, tirando dúvidas com vocês aí, tá? Sobre qual alimentos você deve consumir, muita coisa bacana, pessoal. E galera, eu estive lá no evento de Saquarema, né? Que teve semana passada, um evento super bacana, reuniu muita gente do mundo inteiro, pessoal. Evento de surf, campeonato mundial, tá? E eu vou mostrar um pouquinho para vocês aí como foi, alguns takezinhos, para vocês ficarem ligados e sentir na pele aí como foi o evento de Saquarema. Você que não foi, fica ligado aí agora, programa Conexão Brasil. Fala galera, mais uma vez, João Pedro, programa Conexão Brasil. Estamos aqui no evento da WSL, evento de surf em Saquarema. E galera, lembrando que o nosso patrocinador oficial não podia deixar de estar com a gente, que é o Naldir Melo da Caça Vazamento, pessoal. Sem quebra-quebra, Naldir Melo, Caça Vazamentos, patrocinador. E Conexão Brasil aqui, ó, divulgando esse evento maravilhoso em Saquarema. Lotado, pessoal, de todo o Brasil aqui conferindo, não só do Brasil, do mundo inteiro, né, pessoal? E a gente vai ficando por aqui. Valeu, galera! Com estilo, ganhando velocidade de novo, faz o cutback em 2 tempos, voltando pro time da onda, vai espremendo o máximo possível, trazendo pro inside, lá no fundo vem Beryl Sakura Johnson. Fala galera, voltamos aqui à programação do Conexão Brasil. Mostramos aí agora o evento em Saquarema, evento mundial de surf, né, que aconteceu lá. Queria parabenizar a prefeitura de Saquarema. E galera, você já enfrentou o problema na sua casa aí de vazamento de água? Pessoal, isso pode ser um pesadelo e um transtorno para todo mundo, né? Mas não se preocupe, é só chamar Caça Vazamentos no Naldir Melo, tá? Ele vai lá, tem toda a tecnologia para encontrar o vazamento de água com precisão, sem causar nenhum transtorno, sem quebrar nada na sua casa. Silêncio total. Galera, pode confiar na Naldir Melo. Anos de experiência no mercado, a número 1 do Brasil, tá? Caça Vazamento RJ, tá? É só procurar aí o Naldir Melo da Caça Vazamentos, que ele vai lá na sua casa ou na sua empresa, vai detectar o vazamento de água sem quebrar nada na sua casa. É confiança total, pessoal. O Naldir Melo, além de detectar o vazamento, de ter essa confiança na empresa dele, ele ainda dá dicas, tá, pessoal, de como prevenir esses vazamentos, né? Em alguns lugares, dica do que fazer. Vai lá no Naldir Melo, ele tem toda a descrição também no Instagram dele, ele tem YouTube, tem site, lá vocês vão conseguir ver tudo que o Naldir Melo posta da Caça a Vazamentos, dicas, trabalhos que ele já realizou, outros programas também que o Naldir também já participou, tá? O Naldir Melo da Caça Vazamentos RJ é o nosso patrocinador oficial, tá conosco aqui juntinho, tá, pessoal? E lembrando, galera, que o programa Conexão Brasil é exibido toda segunda-feira a partir de 2 horas da tarde, pessoal. Você que quer participar aí, quer mostrar a sua empresa, quer mostrar o seu trabalho, dar dicas, né? E aparecer na televisão. O programa Conexão Brasil, junto aí com o canal Com Brasil, é nível nacional, né, pessoal? E temos toda a visibilidade, tá? Para mostrar o seu trabalho. E damos dicas, né? Nós temos aí hoje nutricionista, temos advogados, temos médico tirando dúvidas. E galera, agora com a gente aqui vamos ter o doutor Pedro Góes, ele que é médico, e ele vai falar sobre hidrocefalia com pressão normal.
Fiquem ligados, programa Conexão Brasil. Olá, meu nome é Pedro Góes, sou neurocirurgião e fui convidado pelo programa Conexão Brasil para falar um pouquinho a respeito da hidrocefalia de pressão normal. Muitos têm notícia na mídia a respeito desse tema recentemente, e eu queria alertar sobre quais são os sintomas e quais são os sinais que devem motivar a investigação e, quem sabe, um tratamento relacionado a essa condição. É muito frequente que os idosos apresentem, com o passar do tempo e da idade, uma piora na marcha, uma piora da memória e algumas vezes incontinência urinária. A soma dessas três situações, então, ou dificuldade de marcha, alteração de cognição, a memória prejudicada e uma incontinência urinária, constitui o que a gente chama de síndrome de Hacking-Adams, a tríade de Hacking-Adams. E, nessa condição, merecerá ser feita uma investigação detalhada que poderá chegar ao diagnóstico do que chamamos de hidrocefalia de pressão normal. O que é hidrocefalia de pressão normal? A hidrocefalia é o aumento do volume de líquido dentro do espaço cerebral. Ela fica dentro dos ventrículos, que são cavidades que todos nós temos, e esse líquido preenche esse espaço craniano. Quando há um aumento da produção e uma redução ou uma redução da absorção, esse líquido vai se acumulando, podendo gerar problemas, como a hidrocefalia hipertensiva, mas, no caso do idoso, essa hidrocefalia pode apertar o cérebro de forma a trazer prejuízos sem aumentar a pressão de maneira significativa. Por isso chamamos de hidrocefalia de pressão normal, porque quando é feito o exame de punção lombar, a pressão está normal. Isso não quer dizer que o paciente não tenha prejuízos em função disso. E, em geral, nessa avaliação é feito um exame chamado TAP test. O TAP test é um exame no qual o paciente é avaliado antes do procedimento, do ponto de vista de marcha, do ponto de vista de cognição. Ele é submetido ao procedimento de punção lombar, esvaziamento, retirada de líquor, e em seguida é novamente avaliado. Quando o paciente tem um TAP test positivo, significa o quê? Significa que naquela avaliação houve melhora, seja da cognição, seja da marcha, após o exame ter sido realizado. O que isso significa? Significa que esse acúmulo de líquido está gerando esse prejuízo no paciente. E claro que é fundamental fazer esse exame nessa condição, por quê? Porque outras situações podem ter também o prejuízo da memória, como o Alzheimer, e não ter a hidrocefalia de pressão normal. Quando esse diagnóstico é feito, a gente, claro, avalia os riscos, considera uma avaliação cardiológica para fazer um risco cirúrgico e conversa com o paciente e seus familiares sobre a perspectiva que nós temos de melhorias funcionais, sobretudo quando feito o implante de uma derivação, que é a derivação ventrículo-peritoneal. A derivação ventrículo-peritoneal comunica a cavidade ventricular com a barriga, de forma que o excesso de líquido seja drenado para essa região, tirando a sobrecarga que vem fazendo o líquido sobre o cérebro. Assim, a expectativa que temos, claro, com um quadro clínico muito bem avaliado, com exames de ressonância magnética bem avaliados, com o TAP teste que eu descrevi agora há pouco bem avaliado, diante dessa perspectiva, ao colocar a válvula, observar melhora no caminhar, melhora na independência para fazer atividades mais básicas que dependem da marcha, melhora cognitiva e algumas vezes melhora também da incontinência urinária. Claro, nem todos os pacientes têm a tríade completa. Isso não quer dizer que ele não mereça um tratamento e uma avaliação adequada. Então, se você ou seu pai, seu avô, um familiar, um ente querido estiver apresentando dificuldade para caminhar, a marcha mais arrastada, dificuldade para andar, dificuldade para iniciar os movimentos, associado a um prejuízo cognitivo, esquecendo onde estão as coisas em casa, por exemplo, com dificuldade de lembrar a senha do banco, pequenas alterações de memória podem ser, ou até mesmo a incontinência urinária que eu mencionei, esse paciente precisa passar por uma avaliação por neurologista, porque muitas causas são possíveis, né? Como eu falei, a doença de Alzheimer é uma delas, mas a hidrocefalia de pressão normal não deve ser esquecida. Por quê? Dentre essas causas de demência, de alteração cognitiva, essa é potencialmente reversível. A gente pode oferecer um tratamento que traga benefícios para a vida toda de um paciente idoso. Agradeço a atenção de todos e fico à disposição para dúvidas. Doutor Pedro, depois da válvula colocada, como é feito o pós-operatório? Primeiramente, o paciente dentro do hospital permanece, na grande maioria das vezes, uma noite no CTI para ficar em observação, afinal se trata de um paciente idoso, é uma cirurgia de rápida duração, mas diante da questão da idade, muitas vezes isso é necessário para ficar em observação, e no dia seguinte, então 48 horas depois do procedimento, o paciente pode então ir para casa. Ele vai para casa já com a válvula funcionando, mas essa válvula, e a gente tem isso à disposição no mercado atualmente, essa válvula ela é regulável, ou seja,
a pressão de drenagem pode ser ajustada. Frequentemente, nós preferimos deixar no momento inicial a válvula numa pressão um pouquinho mais alta. Por quê? Para evitar o risco de hiperdrenagem. No passado, tínhamos a dificuldade de a válvula ser de pressão fixa. Então, já era estabelecida a pressão com a qual o paciente ia conviver o resto da vida. E, por vezes, a pressão podia, no momento inicial, gerar uma hiperdrenagem, com riscos de, inclusive, mini ou pequenos sangramentos cranianos. Hoje, nós temos essas válvulas que são ajustáveis, regulares. Então, eu posso, no pós-operatório imediato, deixar uma pressão um pouquinho mais elevada, receber o paciente aqui no consultório 10, 15 dias depois para ver os pontos, retirar os pontos, conversar com os familiares, o paciente sobre que melhorias ele já teve nesse momento e gradativamente ir ajustando a válvula num simples movimento no consultório. Afinal, essas válvulas elas são ajustáveis por magnetismo, então se coloca um pequeno controle sobre a região da válvula e faz o ajuste adequado. Claro que outras tomografias, exames de imagem vão ser feitas nesse acompanhamento, a gente então vai ajustando e vai esperando o feedback do paciente em relação a que melhorias ele já vem também apresentando nessa fase inicial e em seguida, junto com fisioterapia, com exercícios físicos, quais outros ganhos ele também não apresentou. E como a válvula é modulável, a depender do sintoma eu posso ajustar, tanto para cima como para baixo, a pressão de drenagem. Tudo isso para buscar o melhor, afinal, cada paciente é um paciente e, naturalmente, a pressão ideal para cada um também não necessariamente é a mesma. Então, consultas de rotina associada à reabilitação fisioterápica e todo o suporte familiar fazem parte dessa rotina pós-operatória. Doutor Pedro, além da hidrocefalia, que outras doenças podem causar piora da memória? Bom, sem dúvida nenhuma, a causa mais frequente de quadro demencial, ou seja, de prejuízo cognitivo, da memória, portanto, é a doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer é uma doença progressiva de piora, sobretudo das funções de memória mais recente. Então, o paciente vai se esquecendo de coisas que fez no dia a dia, no dia anterior, e por vezes se lembra na fase inicial daqueles acontecimentos mais antigos. A doença de Alzheimer, sem dúvida nenhuma, é a principal causa, a mais frequente, e é acompanhada por médicos especializados nessa área. Porém, como eu disse, existem outras causas para quadros de prejuízo de memória. Dentre eles, a doença de Parkinson, que pode evoluir com prejuízo cognitivo ao longo da sua evolução. Também a hidrocefalia de pressão normal, que falamos agora há pouco. Outras doenças, como transtornos da tireoide, transtornos alimentares que gerem prejuízo em algumas substâncias do organismo, podem também trazer prejuízo na função do cérebro como um todo e a memória ser, por sua característica, mais facilmente identificada. Então, sempre que o paciente tem um prejuízo da memória, a gente precisa fazer uma avaliação pormenorizada. Afinal, nem tudo é doença de Alzheimer. Então, o paciente tem que ser avaliado de forma presencial, porque eu preciso entrevistá-lo, consultá-lo, examiná-lo, avaliar os exames de imagem. Por vezes, precisamos ter acompanhamento conjunto com outros profissionais, entre eles neuropsicólogos, neurologistas, né? E, a depender da condição clínica do paciente, geriatra, clínico, são vários os profissionais que atuam nessa área. Nós, neurocirurgiões, claro, estamos vinculados aos casos em que podemos intervir de alguma maneira, como, por exemplo, eu disse agora há pouco, a hidrocefalia de pressão normal. Mas todo esse número de condições que podem causar é muito bem acompanhado por profissionais clínicos especializados nessas áreas. Bom, como mensagem final, repito, se você tem um familiar idoso com uma piora da memória, com prejuízo nas funções básicas do dia a dia, que você vê que aquilo vem se agravando, procure atendimento médico. Inicialmente, um clínico geriatra, um neurologista, poderá fazer uma investigação completa. Se ele identificar que algo possa ser realizado de forma cirúrgica, ele naturalmente encaminhará um neurocirurgião para que isso seja feito. O que a gente não pode fazer é ignorar as queixas dos nossos familiares e, claro, dada a indicação correta, os procedimentos têm, com toda a segurança, com toda a modernidade de tecnologia que a gente tem a nosso favor, uma chance de bom resultado. Olá, eu sou Roberta e hoje estamos aqui no programa Conexão Brasil com a doutora Laila. Tudo bem? Tudo bem, Roberta? Vou me apresentar aqui rapidamente. Obrigada, Conexão Brasil, por esse espaço. Meu nome é Laila, eu sou médica
sou infectologista de formação, mas toda a minha formação, Roberta, foi em gestão de saúde, né? Eu tenho já 13 anos de formada, a formação em gestão de saúde não era um caminho óbvio, nunca foi há 13 anos, mas acho que no passado era ainda menos claro do que hoje em dia. Então, estou aqui para ajudar, né, profissionais que tenham dúvidas sobre essa formação. E atualmente eu falo, além de orientação de carreira e direcionamento, né, da carreira médica, eu tenho uma abordagem sobre inteligência artificial aplicada à saúde. Muito importante, doutora Laila. E atualmente, qual é o panorama da formação dos médicos e por que esse é um assunto tão importante? Então, vamos falar um pouquinho aí sobre demografia médica. Aliás, demografia médica é um documento, na verdade, que foi publicado tanto pelo CFM quanto pela Faculdade de Medicina da USP. Ele dá um panorama, na verdade, de como se distribui a formação médica no Brasil. E o que ele mostra é que, na minha época, né, com 13 anos já, quando me formei, a gente tinha em torno de 300 mil médicos no Brasil. Hoje nós somos já 600 mil e em 10 anos, em 2035, nós seremos 1 milhão de médicos no Brasil, né? Com essa quantidade de médicos no mercado, o Brasil ele passa, na verdade, a ser um país com mais médicos versus 1.000 habitantes, né? Número de habitantes, um país com mais médicos do que os Estados Unidos, do que a Índia, né, que é o país mais populoso do mundo. E isso, obviamente, cria uma pressão no mercado e uma dúvida cada vez maior, né, dos estudantes de medicina em como se posicionar dentro do mercado de saúde, tanto para se formar bem tecnicamente, mas como também, né, conseguir ter sucesso na carreira e qualidade de vida. Como eu disse, eu sou especialista em gestão de saúde. Esse caminho de formação nunca foi algo claro, né, na formação. Há 13 anos era menos, mas hoje continua não sendo tão claro. E eu sinto que é necessário, né, que o profissional hoje em dia tenha um arcabouço, tenha um subsídio aí de outras pessoas que possam fazer um direcionamento um pouquinho menos doloroso do que foi o meu, né? Que trilhei meu caminho sozinha, mais baseada naquilo que eu achava que tinha a ver do que necessariamente que tinha a ver com a formação em gestão de saúde e outras formações. Entendi. E em qual momento, né, da sua profissão que a senhora optou que esse era o novo caminho a trilhar para instruir esses novos profissionais médicos para ter essa realização profissional e pessoal? Claro. Qual foi o motivo? O que aconteceu? Então, voltando um pouquinho, né, do começo da minha carreira, então, me formei há 13 anos, fiz a residência de infectologia, que é uma especialidade que tem tanto uma parte voltada para a gestão de saúde populacional, porque a gente tem vários programas de doenças de saúde pública, como a tuberculose, doenças sexualmente transmissíveis, e também é uma especialidade que visa a gestão intra-hospitalar, com o manejo ali do controle de infecções bacterianas e outras. Então, eu achei que essa especialidade ia me dar um caminho, né, médico mais embasado para depois eu pensar em gestão mesmo corporativa, né, e pensar em medicina, na verdade, como uma organização de negócio como outras organizações. Nesse caminho aí, eu passei por diversos trabalhos diferentes, fui analista regulatória, me deparei, na verdade, com conhecimentos como a regulação da ANS, que é a Agência de Saúde Suplementar no Brasil, né, e que dá um panorama de como os planos de saúde devem funcionar. Passei também por uma startup de saúde que ficou muito famosa na pandemia e teve muito sucesso estratosférico, que é a Conexa Saúde de Telemedicina. Depois trabalhei com regulação, né, no mercado médico e avaliação, né, de plano de saúde para empresas. E tudo isso me deu um conhecimento de dados em relação à realidade que eu não tinha a mínima noção na faculdade. Então, hoje em dia, né, pela minha experiência profissional, eu consigo identificar quais especialidades atuam mais e onde atuam mais, né? Que tipo de profissional vai bem com determinada especialidade, que tipo de habilidades são necessárias para que você vá bem em campos diversos da medicina, seja o campo tradicional da assistência, ou seja, né, o campo de gestão. E
isso é algo que é muito individual, porque foi o meu caminho de formação que eu gostaria de dividir com outras pessoas para que esse caminho, né, de achar o que elas gostam seja menos doloroso. Então, hoje, né, eu acho que com todo esse arcabouço, eu sou capaz de identificar um perfil emocional e a expectativa também, as habilidades e ambições de determinada pessoa e ajudá-la, né, a seguir um caminho de carreira mais feliz. Mais apropriado, né? Isso. Realmente, né, a gente entende que na área da saúde é um leque muito amplo, né, de especializações e que são dúvidas que acometem a maioria, se não todos os profissionais, né, que já, né, já tem uma predisposição, um caminho a se seguir. Então, eu queria entender mais como a senhora atende esses profissionais que procuram, né, o seu trabalho. É mentoria, são turmas formadas, como funciona? Como que esses médicos conseguem ter acesso a todas as suas instruções? Vamos lá, vou explicar um pouquinho. Tem poucos meses que eu fundei uma nova empresa que se chama La Mentoria. Meu nome é Laila Almeida, então tem um trocadilho aí de a mentoria em espanhol, La Mentoria, Laila Almeida Mentoria. E eu tenho formado turmas atualmente direcionadas para estudantes de medicina, para que a gente consiga fazer, principalmente para aquelas pessoas que estão nos últimos períodos de faculdade, o penúltimo, último aí, um mapeamento das ambições profissionais daquelas pessoas sociais, suas expectativas de vida, bem como qual é o padrão que elas têm de habilidades. A partir dessa tríade e também do conhecimento ali que é passado sobre o mercado de saúde em si, como que acontece o mercado de saúde na prática, que é algo que a gente também não tem conhecimento durante a faculdade, a gente trilha todo esse processo de conhecimento e ao final do curso a gente é capaz de especificar quais carreiras, né, dentro da medicina seriam mais apropriadas para cada aluno. Obviamente, né, sempre levando em consideração a individualidade de cada um. Muito obrigada, doutora Laila, por todas essas informações, que acredito que seja de grande valia, né, para todos os telespectadores que estão aqui nos assistindo. Espero que em breve tenha em outros âmbitos também, né, essa expansão. E gostaria de saber quais umas considerações finais a senhora gostaria de dar, uma mensagem para todos que estão nos assistindo. A mensagem que eu quero passar tem muito a ver com uma pesquisa que eu fiz antes de iniciar toda essa nova estrutura, né, de carreira. Eu pesquisei e fui perguntar tanto para os meus amigos próximos, né, como para os estudantes de medicina, e obviamente eu fui expandindo em número essa pesquisa, e o que eu notei é que aqueles profissionais formados já há algum tempo, ou mais tempo do que eu, muitos deles se encontram infelizes. E é muito comum que vários deles pontuem que algumas coisas que a gente podia ter aprendido na faculdade não foram aprendidas. Principalmente relacionadas a como gerir a carreira, a como formar a carreira de um profissional liberal, né? Que acaba tendo um negócio, mas que ele é instrumentalizado apenas para servir assistência, mas não a pensar na carreira médica mesmo como algo a ser gerido. E, por outro lado, vendo a parte dos estudantes, também é muito comum ouvir a resposta de que esse problema, na verdade, de formação, tanto em relação a essa instrumentalização para criar, né, a sua própria gestão de carreira, seu negócio, também, né, a adaptação às inovações tecnológicas que estão acontecendo é algo que continua ainda muito defasado dentro da formação médica. Dentro dessa mentoria, né, que eu tenho iniciado, a mentoria, o meu objetivo é justamente ajudar essas pessoas, né, para que essa deficiência de formação que acontece na maior parte dos cursos de medicina no Brasil não seja um empecilho para que essa pessoa tenha, enfim, né, não só sucesso na carreira, né, mas também satisfação pessoal e felicidade em trabalhar e qualidade de vida. Eu não quero que histórias como as que eu li de amigos e outros médicos mais velhos se perpetuem. Então, não quero mais ouvir que hoje eu sou infeliz com a medicina.
né? Mais do que tudo, né, a gente tem que encontrar um equilíbrio na vida entre trabalho, vida pessoal, vida social, para que, acima de tudo, a gente seja feliz, além de ter o nosso provento aí, o nosso sustento. Doutora Laila, adoraria aproveitar a sua presença e fazer uma pergunta se a sua mentoria ela tem foco apenas nos formandos, nos estudantes de medicina ou médicos formados, já também médicos veteranos que estejam pensando em mudar de especialidade. Sim, com certeza absoluta, né? A gente foquei muito aqui na formação da medicina, porque eu acho que o caminho ideal seria que a pessoa já saísse com a ideia do que ela quer fazer desde formar, porque fica mais fácil. Mas, obviamente, como eu tenho visto, muitas pessoas querem mudar de especialidade, mudar de rumo da carreira. E sim, eu faço esse tipo de acompanhamento também. Tenho acompanhado alguns profissionais nesse sentido, tanto em posicionamento de carreira, posicionamento digital, como também troca mesmo, né, de perfil de carreira e especialidade, e também uma orientação sobre como funciona o mercado de saúde por trás, ali nos bastidores, né, em relação aos planos de saúde, aos hospitais, às operadoras, para que o profissional já formado consiga também ficar mais feliz. Então, todos os que estão nos assistindo já sabem que formandos ou médicos com uma especialidade e estejam a fim de descobrir outros meios ou explorar outros ambientes, fica aí a dica para a mentoria lá na mentoria com a doutora Laila. Olá, pessoal! Meu nome é Márcia Carvalho de Abreu, sou farmacêutica e nutricionista clínica especializada em saúde da mulher e emagrecimento. Trabalho na Prevencardio, aqui na freguesia em Jacarepaguá, atendo meus pacientes que procuram buscar uma alimentação mais saudável, uma dieta equilibrada, melhora da alimentação de forma geral e da saúde. Quem quiser me procurar, pode entrar em contato com as minhas redes sociais, @NutriMarciaAbreu, ou presencialmente aqui na Prevencardio, que eu ficarei muito feliz em atendê-los. O endereço é na Estrada dos Três Rios, 200, Bloco 2, Sala 202, na freguesia, em Jacarepaguá. Como identificar se estou comendo por ansiedade? Dá para identificar quando o indivíduo está comendo por ansiedade. Normalmente a pessoa se sente emocionalmente ligada à comida, tem crises de compulsão alimentar em momentos de estresse ou de ansiedade extrema. Normalmente opta por alimentos muito doces e calóricos, como chocolates. Dá para identificar por esses aspectos em geral. Quais estratégias ajudam a controlar a compulsão alimentar? Quando a pessoa sentir que a ansiedade está chegando ou algum problema emocional está tentando atrapalhar a rotina alimentar dela, na hora ela deve parar, respirar profundamente, tentar fazer exercícios de respiração e meditação para aliviar essa crise de ansiedade, pensar antes, 2, 3 vezes antes de ingerir aquele alimento que ela sabe que não está adequado à sua rotina. Dessa forma, eu acho que dá para segurar um pouco a crise de compulsão alimentar relacionada à ansiedade. Como a nutrição pode ajudar na saúde mental? A nutrição pode ajudar na saúde mental promovendo melhores escolhas por alimentos que reduzem a ansiedade, que melhoram o sono. Por exemplo, o kiwi, ele possui melatonina, ele aumenta a produção, ajuda no aumento da produção de melatonina, então normalmente é indicado para antes de dormir, para pessoas que têm problema de insônia. E a aveia, que tem micronutrientes e pode melhorar a saúde intestinal e também a saúde emocional, mental, porque ela também promove uma melhora na absorção da melatonina no organismo. Tem alguns alimentos que podem ajudar o indivíduo a melhorar a sua saúde mental.
E a alimentação mais saudável pode promover uma melhora da saúde de forma geral da pessoa. Então, a cada dia que passa, ela vai se sentir melhor. E aí, as crises emocionais, de ansiedade, também vão melhorar a partir dessa ingesta desses alimentos, que vão melhorar essa ansiedade de forma geral. Existe algum alimento que melhora o humor? Existem vários alimentos que melhoram o humor. Alimentos que são ricos em fitonutrientes, como chocolate amargo, como o kiwi, que melhora a produção de melatonina, a aveia, cereais integrais, de forma geral. Olá, eu sou Tereza Freitas, corretora de imóveis na região mais nobre do Rio de Janeiro, atuando há mais de 20 anos nesse mercado, mais especificamente na região de Ipanema, Leblon e Copacabana, e estou agora num novo momento. Depois de 20 anos atuando somente com a parte hotéis, agora estamos num mercado mais amplo. O nosso objetivo é ampliar a nossa atuação, oferecer mais opções para os nossos investidores, que são a maior parte, né, correspondem à maior parte dos nossos clientes, e agora estamos inaugurando um novo endereço. Tereza, quais são os passos para comprar um imóvel com segurança? Acima de tudo, nós precisamos ter segurança jurídica. Por isso, nós fazemos uma curadoria muito assertiva, desde a escolha do imóvel junto com o cliente, levantamento de documentação, verificação in loco da estrutura e das condições do imóvel, para que ele não tenha aí uma surpresa de estrutura ou de alguma obra que não se tenha identificado, enfim. É primordial a segurança jurídica, documentação do imóvel, dos vendedores, a segurança da estrutura do imóvel que esse cliente está adquirindo e um acompanhamento contínuo. Aqui o nosso trabalho não termina na entrega da chave. Nós fazemos um acompanhamento para saber se está tudo ok, se o cliente tem alguma demanda. Aqui no nosso escritório, inclusive, nós também oferecemos um serviço de projetos de arquitetura, reformas, indicação de projetos de marcenaria, de decoração. Nós tentamos oferecer um pacote completo para o cliente. Que documentos o comprador deve apresentar? Para o comprador é mais simples. Curiosamente, nessa região onde nós atuamos com prioridade, Leblon e Ipanema, esses imóveis de alto padrão, em maioria, eles são adquiridos à vista. Então, não tem grandes exigências com relação ao comprador. Mas, às vezes, acontece. Quando o comprador é estrangeiro, aí sim tem algumas exigências maiores do que um comprador nacional. Ele precisa tirar o CPF, por exemplo, tem a questão de transferência de recursos para o Brasil, caso ele não tenha uma conta no Brasil ou não tenha recursos no Brasil, mas isso tudo é estudado caso a caso. Quais cuidados o vendedor deve ter antes de anunciar um imóvel? Esse é um ponto que deveria ser básico, mas até por falta de conhecimento, daí nós fazemos esse trabalho dedicado a cada cliente, porque o cliente tem um imóvel, ou que ele adquiriu, ou que ele herdou, enfim, tem um patrimônio, e ele não tem a obrigação de saber, né, tudo que ele precisa no momento de uma venda. Mas aqui nós prestamos toda a assessoria para que ele tenha toda a documentação regular, caso não esteja, nós providenciamos isso também. Então, basicamente, a documentação tem que estar regular, os impostos pagos, no caso de imóveis em edifícios, não pode haver pendência de cotas de condomínio sem pagamento, o imóvel tem que estar registrado no nome, na titularidade da pessoa que está buscando fazer essa venda.
As condições do imóvel, o ideal é que estejam o mais regulares possível, com relação à estrutura, não precisa ser imóveis reformados, mas imóveis que estejam em boas condições, sem vazamentos, sem nenhum problema estrutural. Isso é o básico para um imóvel ser bem aceito e ser rapidamente negociado no mercado. Vocês oferecem suporte jurídico para isso? Aqui nós oferecemos completo suporte jurídico. Se o imóvel demanda alguma atualização na sua documentação, ou se tem alguma pendência, enfim, qualquer demanda, seja do imóvel, seja do vendedor, nós buscamos assessorar para que esse imóvel esteja regular, e habilitado para uma venda segura, tanto para quem está vendendo quanto para quem está adquirindo. Como ajudar o cliente a encontrar o imóvel ideal? É dedicação. Aqui o nosso trabalho é dedicado também a quem está em busca. Eu tenho muitos clientes que me procuram e por esse atendimento diferenciado, essa proximidade, nós acabamos criando um vínculo de que mesmo imóveis que ele já tenha visto antes, eles nos pedem a nossa consultoria, a nossa opinião, para que nós busquemos o que é relevante para ele. Porque muitas vezes nem mesmo o cliente ele tem uma ideia do que ele busca, mas ele não tem total certeza. E aí nós vamos descobrindo no meio do caminho o que realmente importa, o que vai atender melhor as prioridades dele. Então, é um atendimento muito consultivo e um atendimento de dedicação mesmo. Nós pegamos na mão do cliente para que ele se sinta seguro nessa busca e nós possamos ajudar a identificar as melhores opções dentro de todas as prioridades que esse cliente apresenta. O que mais tem saído hoje? Casas, apartamentos, terrenos? Nessa região que nós atuamos com prioridade, Leblon, Ipanema, Copacabana, enfim, a Zona Sul, não tem muitas casas. Aqui, a maioria são apartamentos e há uma tendência muito grande. Copacabana, por exemplo, embora seja um bairro bastante tradicional, um bairro antigo, há muitas opções de imóveis compactos, hoje chamados estúdios, quarto-sala também, que são imóveis que são muito procurados por investidores, porque tem uma alta rotatividade de locação, tem uma demanda muito grande, e há também imóveis de plantas maiores, que aí são para residências, mas em maioria ou estúdios e apartamentos menores para investidores, ou apartamentos de planta regular, né, de 1, 2, 3 ou mais quartos, para quem quer para moradia. Existe muita negociação de valores? Como vocês lidam com isso? De um modo geral, todas as pessoas, inclusive nós, procuramos as melhores negociações. Então, acontece, é normal em qualquer negociação imobiliária que se faça uma proposta, que se apresente uma proposta, e isso deve ser conciliado. O nosso papel como intermediadores é chegar ao melhor consenso que atenda às necessidades de quem está vendendo e às necessidades de quem está adquirindo aquele imóvel. Então, apresentar uma proposta faz parte do contexto de uma negociação. E aí o nosso papel é equilibrar os interesses. Tereza, como é o processo para alugar um imóvel com vocês? Ao longo desses mais de 20 anos de atuação no mercado de Ipanema, Leblon, Copacabana, enfim, na Zona Sul, a minha maior expertise foi assessorar proprietários que têm imóveis para locação e empresas, maioria, ao longo desses 20 anos, o meu maior público foi empresas que têm colaboradores, expatriados, pessoas que vêm de fora ou de outros estados e que procuram uma moradia. E o processo é, assim como todos os que nós fazemos, bastante dedicado. Nós fazemos uma curadoria desses imóveis, visitamos pessoalmente, vemos as necessidades de adequação ou de melhoria em cada imóvel, temos equipe para qualquer melhoria que seja necessário,
para que seja um imóvel que preencha as prioridades, as premissas de cada cliente e que não venha a ser um problema futuro, tanto para quem aluga quanto para o proprietário. Então, nós fazemos uma curadoria de acordo com o perfil de cada cliente que está buscando e assessoramos o proprietário em todas as etapas, desde a adequação desse imóvel ou algum reparo que seja necessário, nós podemos indicar ou acompanhar também, caso ele tenha os seus próprios prestadores de serviço. E para quem está buscando, prestamos toda a assessoria de visitas, identificar as melhores opções, intermediar essas negociações. Fazemos também a parte de vistoria, acompanhamento de vistoria detalhada, que é extremamente importante para quem tem o imóvel e para quem está alugando. Então, toda a parte de busca, segurança jurídica, acompanhamento de documentação, vistoria, contrato, acompanhamento durante a locação, tudo isso está dentro do escopo do nosso trabalho. Quais os documentos o inquilino precisa apresentar? Depende de que natureza é a locação. Em locação tradicional, quando é um locatário, né, um candidato à locação, pessoa física, ele precisa apresentar os documentos básicos, documentos de identificação, CPF, comprovante de residência, comprovante de renda, ou em alguns casos imposto de renda, enfim, ele precisa fazer a comprovação dos rendimentos dele para ser habilitado. Daí nós fazemos todas as consultas prévias para comprovar que ele está habilitado, para ter uma segurança para o proprietário de que aquele contrato vai ser cumprido, os valores vão ser pagos em dia, enfim, todo esse acompanhamento documental é necessário e qualquer candidato à locação, qualquer futuro locatário precisa, como premissa básica, apresentar documentação pessoal e comprovação de renda. Então, vocês fazem análise de crédito? Fazemos análise de crédito também. Nos casos em que o locatário que vai assinar o contrato é a empresa contratante desse candidato, nós fazemos também todo o acompanhamento e toda a parte documental, toda a parte jurídica é acompanhada junto à empresa. Isso é natural e faz parte também da jornada da locação. Seja para pessoa física, seja para candidato pessoa jurídica, nós fazemos toda a análise de documentação e análise de crédito também. Como funciona o contrato de locação e qual a duração média? Basicamente, nós temos 2 tipos de locação. A locação por temporada, que configura-se... Hoje em dia tem muito locação por Airbnb, que virou uma plataforma mais global, e para essas é como se fosse uma reserva de um hotel, basicamente, mas nós também demandamos cópia de documentos, comprovação de que aquele cliente é bem qualificado, isso para alocação de diárias, basicamente. Alocação de temporada para mensalista, seja por empresa ou por pessoa física, os contratos podem ser realizados de 30 até, no máximo, 90 meses. É o prazo que configura a locação de temporada. E a locação tradicional, que é a locação de 30 meses, que se chama locação de inquilinato. Ela tem, ou melhor, todas têm, as suas características e as suas exigências previstas no Código Civil, e essas são as mais tradicionais. A locação de temporada, de diárias, que é geralmente por plataforma ou diretamente conosco, mas por períodos curtos, de diárias como uma locação hoteleira. A locação por temporada, basicamente de 30 até 90 dias, e a locação por período de 30 meses, que é a chamada locação por período de inquilinato, que aí tem regras mais elaboradas, mas todas as
modalidades estão previstas no Código Civil e têm amparo jurídico tanto para quem aluga, como dono do imóvel, quanto para quem é locatário. Então, para quem deseja vender o seu imóvel ou alugar o seu imóvel na região de Ipanema, Leblon, Copacabana, Gávea, estamos à disposição, seja aqui no nosso escritório físico ou através das nossas redes sociais, Tereza Freitas RJ, Ceder Homes _ no Instagram, e tem o nosso WhatsApp, pode fazer contato, normalmente quem atende sou eu tenho assistente, mas eu prefiro dedicar o tempo a esses clientes para tirar dúvidas e esclarecermos o que é de fato cada demanda. Olá! Bom, primeiramente, muito obrigada pela audiência de vocês aqui no programa Conexão Brasil. Eu me chamo Thalita Amaral, sócia fundadora do escritório Amaral e Matos Advocacia. Olá, muito obrigada pela presença, pela audiência. Eu sou Ana Clara de Matos, sócia fundadora do Amaral e Matos Advocacia. Estamos entusiasmadas para discutir um pouquinho com vocês hoje sobre temas ligados ao direito imobiliário e ao direito internacional. É possível comprar um imóvel no Brasil com visto de turista ou é necessário ter outro tipo de visto, como o de investidor? Sim, é possível você comprar um imóvel no Brasil com visto de turista, porque não necessariamente você deseja investir aqui no país, ter uma propriedade e também ser residente. Mas de fato, quando você faz um investimento em um imóvel no Brasil, se ele cumprir com alguns requisitos, por exemplo, caso seja um imóvel na região norte, nordeste, ele for um imóvel avaliado em R$700 mil, você fica elegível a um visto de investidor imobiliário, e se for na região sudeste, como aqui no Rio de Janeiro, esse investimento mínimo é de R$1 milhão. O interessante e estratégico é que esse visto de investidor imobiliário te permite residir no Brasil durante 4 anos, e após o 4º ano residindo aqui no Brasil, você pode pedir uma residência permanente, que é o equivalente a um green card. É o que o pessoal vem chamando ultimamente do nosso Golden Visa. Quais cuidados o estrangeiro deve ter ao adquirir ou alugar um imóvel no Brasil, especialmente antes mesmo de estar com a situação migratória regularizada, e como a due diligence imobiliária pode evitar problemas? Bom, na verdade, o que a gente precisa identificar? Nós precisamos identificar o cenário daquele cliente, enfim, do estrangeiro. O que ele deseja aqui no Brasil? Ele deseja morar, residir, investir, empreender, enfim. A gente teria que partir, né, obviamente, dessa premissa. E os cuidados, assim como todo e qualquer brasileiro também tem que ter, é justamente para fazer as verificações adequadas, justamente essa é a questão da due diligence, a gente verificar exatamente certidões tributárias, fiscais, verificar se existem processos judiciais, tanto em nome, aí depende, né, mas possivelmente a gente vai atuar na esfera do comprador, então verificar os dados, informações, processos judiciais em nome do vendedor. Claro, apenas por questão de segurança, mas isso é feito antes do escritório, a gente faz todo um levantamento do cliente, enfim, a gente tem que verificar toda a situação, né, dele, obviamente, do imóvel também, de forma que a gente consiga fazer a alocação de riscos daquele empreendimento, daquela transação. Então, em resumo, a gente precisa identificar, verificar, averiguar a situação do imóvel e do vendedor, especificamente nesse lado, se estamos pelo comprador, de forma que a gente consiga dar segurança jurídica ao nosso cliente. Quais estruturas jurídicas são mais vantajosas para estrangeiros que querem empreender aqui? MEI, LTDA, SA, há restrições? Tanto para estrangeiros quanto brasileiros, é uma solução que tem que ser muito personalizada, visando não apenas o curto prazo, mas a estratégia da empresa no longo prazo. Por exemplo, se eu recebo um cliente, seja um brasileiro ou seja um estrangeiro, que tem o desejo de abrir o capital da sua sociedade, de receber investimentos externos, eu vou recomendá-lo talvez começar com uma sociedade anônima fechada, para depois ser mais fácil essa transição para um capital aberto, ainda que seja uma estrutura mais
mais cara. Então, isso vai variar muito de acordo com os planos do cliente aqui no Brasil, mas como um fato comum, as sociedades mais recomendadas são as que oferecem, e mais difundidas no Brasil, são as que oferecem a separação do seu patrimônio pessoal para o patrimônio da sociedade, que é o tipo de sociedade com responsabilidade limitada, o que a gente vê tanto na SA, como na sociedade limitada em si. A gente não tem isso no MEI, mas o MEI ele é muito limitado para a questão empresarial, ele é mais focado para regularizar, né, pequenos empreendedores, porque ele tem uma limitação de faturamento que, no geral, não está correspondendo a planos de uma sociedade maior, com atividades um pouco maiores e não limitadas a atividade que possa ser desenvolvida por um único empreendedor individual, já que tem restrições, inclusive em relação à contratação de funcionários. Na abertura de empresa com sócio estrangeiro, quais são os principais pontos de atenção no contrato social, especialmente no que diz respeito à responsabilidade, retirada e sucessão? É aí que mora o perigo. Na verdade, por isso que é sempre importante nós contratarmos uma assessoria jurídica especializada. Muitas das vezes, alguns clientes já chegam para a gente, na verdade, na grande maioria, já com o problema. E tá tudo bem, porque estamos aqui justamente para poder auxiliar o cliente em toda a situação, seja de forma preventiva ou remediativa. Mas voltando ao contexto da pergunta, nós precisamos sempre averiguar no contrato as cláusulas mais delicadas, especificamente questão de retirada de sócio, sucessão. Por isso que, assim, se possível, a gente pede para estar nas reuniões de sócios, nas assembleias, para que a gente consiga participar do contexto da empresa. Então, nós entendemos que as principais problemáticas no contrato hoje em dia, especificamente em relação a essas questões, seriam cláusulas de falecimento, entrada de novos sócios, sucessão em geral, hã, aporte de capital, integralização da sociedade. A due diligence empresarial pode evitar que um investidor estrangeiro compre um negócio com dívidas ou passivos ocultos? Como vocês organizam esse processo na prática? Sem sombra de dúvidas, a due diligência jurídica, que é uma fase de você fazer toda uma averiguação da empresa, do negócio no qual você deseja investir, ela é fundamental para qualquer investidor. Investidor brasileiro, investidor estrangeiro aqui no Brasil. A particularidade maior quando se trata de um investidor estrangeiro é que a gente tem a questão do idioma, então a gente costuma trabalhar com os nossos documentos no idioma do cliente também. A gente faz tanto na língua portuguesa, como bicolunado em inglês ou em francês. São os nossos idiomas que a gente trabalha nos documentos. Mas, de fato, é fundamental até para o cliente ter um poder maior de negociação, ele conseguir averiguar, ter uma visibilidade do negócio que ele está investindo. E, em algumas vezes, ele pode até decidir prosseguir com o negócio, mas como conduzimos uma verificação e conseguimos, talvez, por vezes, identificamos alguma situação, alguma dívida, algum passivo, isso pode aumentar o poder deles de negociação. Então, essa verificação aprofundada do negócio, essa imersão é fundamental, aumenta o poder de negociação do nosso cliente e também o protege de riscos, como especialmente dos passivos na área trabalhista, que eles são transmitidos à empresa. Bom, muito obrigada pela participação e audiência de vocês aqui no programa Conexão Brasil. Agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui, podendo trazer para vocês os nossos casos práticos, nosso entendimento, apresentar o nosso escritório Amaral e Matos Advocacia e colocamos-nos à disposição caso vocês tenham qualquer dúvida, comentário, sugestões, somos muito receptivas nesse sentido. Muito obrigada, pessoal. Foi um prazer imenso estar mais uma vez aqui com vocês, com o Conexão Brasil. Muito obrigada por esse acolhimento. E como a Thalita bem pontuou, a gente está à disposição caso vocês tenham dúvidas. É sempre muito bom ouvir as dúvidas de vocês. Então, colocamos o nosso canal, nossa rede social à disposição para vocês nos contatarem aqui no QR Code. É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim do nosso programa Conexão Brasil, tá? Eu, João Pedro, aqui no comando.
Galera, programa Conexão Brasil, exibido toda segunda-feira, a partir de 2 horas da tarde, no canal Com Brasil, tá, pessoal? Nível nacional, quem quiser procurar a gente lá, é só colocar o Sábado é Show, tá? De produções. É a nossa produção, né, do Sábado é Show, né, também já está aí com a gente anos aí no mercado, né, e virou a nossa marca. E é só procurar lá que vai achar a gente, vai conversar, né, se quiser participar da nossa programação, é só entrar em contato com a gente. Valeu, pessoal, o programa Conexão Brasil chegou ao fim aqui dessa segunda-feira e semana que vem a gente volta, 2 horas da tarde. Valeu, pessoal!